Olá, pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula de cálculo 1. Hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau, gráfico e monotonia. Trata do crescimento e decrescimento da função. Vamos definir a função do primeiro grau. Dados a e b pertencentes aos reais, tal que a é diferente de zero, a função f de r em r, dada por f de x igual a x mais b, é chamada de função do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. f de x igual a x é uma função do primeiro grau com a igual a 1 e b igual a 0. Exemplo 2. f de x igual a 2x mais 1 é uma função do primeiro grau com a igual a 2 e b igual a 1. Terceiro exemplo. f de x igual a menos 5x. O a é igual a menos 5 e b igual a 0. Quarto exemplo. f de x igual a 4 menos 3x. Observem aqui que a função foi escrita de ordem trocada, mas continua sendo uma função do primeiro grau porque a adição é comutativa. Então, aqui nós temos que a igual a menos 3 e b igual a 4. Uma função do primeiro grau, o a representa o coeficiente angular, que é sempre o número que acompanha o x, que está multiplicando o x, tá? E o b é o coeficiente linear. Quando b for igual a zero, a função y igual a x é chamada de função linear. Gráfico da função do primeiro grau. Teorema. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Vamos ver quais são os passos para o esboço desse gráfico. Nós vamos escolher primeiro um número x1 qualquer e calcular a f de x1. E aí nós vamos indicar aqui no plano cartesiano esse ponto A de coordenadas x1 e f de x1. Depois, nós vamos escolher um número x2 diferente de x1 e calcular a f de x2. E vamos indicar no plano o ponto B de coordenadas x2 e f de x2. A gente sabe que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, basta ligar esses dois pontos A e B para traçar o gráfico da nossa função. Certo? Vamos fazer alguns exemplos, então. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Então, aqui está meu plano cartesiano. Vou escolher um valor para x1, que nesse caso vai ser 1. E aí, vamos calcular a f de 1, que vai ser 2. Então, nosso primeiro ponto é o ponto A, de coordenadas 1 e 2. Então, eu marco aqui 1 no x e 2 no y. Eu tenho o ponto A. Agora, eu vou escolher outro valor para x2, que vai ser igual a 2. Vou calcular f de 2 e encontramos 3. Portanto, o segundo ponto B é o ponto 2 e 3. Então, eu marco 2 no x e 3 no y. Agora, basta ligar esses dois pontos A e B. E eu tenho o gráfico da função. Vale lembrar que se eu escolhesse quaisquer outros valores para x1 e x2, eu teria o mesmo gráfico. Vamos tentar? Vamos supor que eu escolhesse x1 igual a menos 1. Calculando f de menos 1, eu tenho 0. Então, o terceiro ponto, nesse caso, tem coordenadas menos 1 e 0. Está aqui o ponto C. E se eu escolhesse x2 igual a 3, calculando f de 3, nós encontramos 4. Então, o ponto D tem coordenadas 3 e 4. Tá lá. Observem que todos esses 4 pontos caíram em cima da mesma reta. Por quê? Porque eles pertencem ao gráfico dessa função. Então, não interessa o valor que eu escolher para x1 e x2, basta que os dois valores que eu escolher seja diferente. Uma vez que eu calculo a imagem deles pela f, eu vou ter o gráfico da f, na hora que eu ligar esses dois pontos. Lembrando que o gráfico da função primeiro grau é sempre uma reta, certo? Vamos fazer outro exemplo. Esboce o gráfico da função
f de x igual a menos x mais 3. Então, tá aqui nosso plano cartesiano, vou escolher x1 igual a 0. Calculando a f de 0, eu vou ter 0 mais 3, que é igual a 3. Então, o primeiro ponto é o ponto de coordenada 0 e 3. Quando o valor do x é 0, o que acontece no meu plano cartesiano? O meu ponto fica exatamente em cima do eixo y, no 3. Porque meu x é 0, eu não andei nem para a direita nem para a esquerda. Certo? Agora eu vou escolher outro valor para x2. Eu vou escolher 3. Calculando f de 3, a gente encontra 0. Agora o meu y que é 0. Então isso quer dizer que eu não vou subir nem descer. Eu só vou andar 3 unidades aqui no eixo x. E aí o meu ponto está em cima do eixo x, porque o meu y é 0. E agora basta ligar o ponto A e B e eu tenho o gráfico da função. Vamos ver outro exemplo. f de x igual a x. Vou escolher x1 igual a 0. F de 0 é 0. Então, o primeiro ponto é o 0 e 0, que é a origem do meu plano cartesiano. Certo? Depois eu escolho x2 igual a 1 e a f de 1 é 1. Então, o segundo ponto tem coordenadas 1 e 1. Tá ali o ponto A e B. Ligo esses dois pontos, eu tenho o gráfico da função. Essa função aqui, eu tenho coeficiente linear, ou seja, o meu b é igual a 0. Então, essa função é uma função linear. Toda função linear vai passar aqui pela origem do plano cartesiano, pelo ponto 0, 0, tá? E quando, em especial, quando eu tenho essa função f de x igual a x, ela recebe o nome de função identidade, tá? Porque sempre, como f de x é igual a x, todo o valor numérico é igual a ele mesmo, né? Porque eu tô dizendo que f de x é igual a x, então f de 0 é 0, f de 1 é 1 e assim por diante, certo? Vamos falar agora de monotonia. Uma função crescente. Então, definição. Uma função f é dita crescente em um intervalo i se para quaisquer x1 e x2 pertencentes a esse intervalo, tais que x1 é menor do que x2, tem-se f de x1 menor do que f de x2. Então, aqui eu tenho um esboço de um gráfico de uma função crescente. x1 é menor do que x2. Então, de x1, o valor de x1 aumenta quando eu vou para x2, ó, tá aumentando. E a imagem de x1, que é f de x1, também vai aumentar em relação ao valor da imagem da f de x2. Então, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Então, isso é uma função crescente. Vamos ver agora o que acontece com a função decrescente. Uma função f é dita decrescente em um intervalo i se para quaisquer x1 e x2 pertencentes a i, tais que x1 é menor do que x2, tem-se que a f de x1 é maior do que a f de x2. Então, aqui eu tenho um esboço de um gráfico de uma função decrescente e a gente pode observar que à medida que x aumenta, porque x1 é menor do que x2, ó, então o valor de x2 aumentou em relação a x1, o valor do y diminui. Ó, a imagem de x1, que é f de x1, é maior do que a imagem de x2, que é f de x2, então diminuiu. Então, à medida que x aumenta, o y diminui. Então, nós temos uma função decrescente. Certo, pessoal? Bom, esse crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau, ela está diretamente relacionada com o sinal do meu coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é o a. Quando o a for maior que 0, então minha função é crescente. Então, observe que o x está aumentando e o y também está aumentando. Então, à medida que x cresce, o y cresce, isso é porque o a é maior do que 0. Agora, se o meu a for menor do que 0, a função é decrescente. Então, acontece isso aqui, ó, à medida que o x cresce, o meu y decresce. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje nós trabalhamos função do primeiro grau, gráfico e monotonia.
Até a próxima aula.